Silvio Rubro-Negro, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma análise de mais uma vitória. O Flamengo venceu o São Paulo pelo placar de 2-1 no Maracanã e pelo menos até domingo, 4 horas da tarde, vai ficar na liderança do Campeonato Brasileiro. Não tem ninguém na frente do mais querido do Brasil. O clima começou muito bonito lá no Maracanã, com mosaico 3D, em homenagem ao Ziraldo, rubro-negro fanático que nos deixou aos 91 anos recentemente. E já sabíamos de cara que o Arrascaeta seria poupado exatamente para evitar a fadiga muscular. É um time que está encarando muitas competições e ainda vem a Copa do Brasil por aí, vou falar mais dela ao longo desse vídeo. Então tá na hora de poupar pelo menos alguns jogadores. Só que o Arrascaeta é a nossa espinha dorsal, é o nosso camisa 10, então realmente é um problema achar um substituto para o uruguaio. O Flamengo entra em campo dessa vez com Rossi, Varela, de volta do seu quadro febril, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Alan e De La Cruz. Lá na frente, Bruno Henrique, Everton, Cebolinha e Pedro. Essa formação não durou muito tempo, porque com 2 minutos o Cebolinha já foi caçado em campo e outro também que estava estourando ali com fadiga muscular pediu para sair logo aos 11 do primeiro tempo. Saiu para a entrada do Luiz Araújo, que viria a ser o homem do primeiro gol do Flamengo, E aí muda sem mudar, O Cebolinha estava jogando na esquerda, Bruno Henrique na direita, inverte-se, O Bruno Henrique passa para a esquerda e o Luiz Araújo entrou na sua posição original. O Flamengo melhorou em campo, o Tite entrou com a perspectiva de sufocar o São Paulo no seu campo de defesa e fez isso muito bem. O gol do Luiz Araújo sai numa jogada assim, o Flamengo vai virando a bola da esquerda para a direita, Luiz Araújo faz um lindo drible e abre o placar, um golaço, vale a pena pesquisar, porque o Flamengo abriu o placar aí com o Luiz Araújo logo com 20 minutos e poderia ter feito muito mais, mesmo com menos posse de bola. Em dado momento o Flamengo chegou a ter 62-38 e o São Paulo acabou terminando na frente no primeiro tempo, se eu não me engano 54-46. Mesmo com menos posse de bola, o time do Tite poderia ter terminado o primeiro tempo com um placar muito mais elástico, porque o São Paulo deu espaço. Estava nas cordas, você deve se lembrar, O Thiago Carpini entrou muito pressionado. Quando você vira esse vídeo, se bobear, ele nem será mais técnico do São Paulo. Tamanho o panorama, até presidente de organizada já estava pedindo a cabeça do atual treinador do São Paulo. O fato é que o time nas cordas, não jogando nada, a arbitragem do Daronco, então 20 faltas no primeiro tempo, é daquele árbitro que picota o jogo todo, para o jogo todo o tempo, caiu uma folha no gramado do Maracanã, ele estava dando falta. Então foi um primeiro tempo em que dava para ter tido um resultado mais agradável, mais elástico, mas o time sofre daquela síndrome de não girar a faca, Não termina, não mata o jogo quando pode. Tentou fazer isso no começo do segundo tempo, Logo aos 9 minutos do segundo tempo, uma jogada em que o Pedro rouba a bola, O Pedro não é disso, É um jogador finalizador, mas ele conseguiu armar a jogada já no campo de ataque do Flamengo e depois passa pelo Ayrton Lucas, volta para o Pedro, que faz o que quer dentro da área do São Paulo e a bola acaba terminando nos pés do Nico de la Cruz, que bota o Flamengo com 2-0 em 10 do segundo tempo. Parecia que o São Paulo estava ali fadado a levar uma goleada no Maracanã. Parte da torcida tricolor foi embora até com 17 do segundo tempo. Mas o Tite resolveu mexer na equipe, obviamente por conta do cansaço. E aí entraram Gerson, Vitor Hugo, depois entrou o Igor Jesus também e o time piorou. Ficou muito mais lento, a saída de bola estava uma água e o São Paulo se aproveitou disso. Enquanto o Flamengo ainda não se entrosava em campo, a falta da Arrascaeta, como esse fio condutor do time, acabou fazendo isso. E o Carpini, sabendo que, olha, o meu emprego está em risco, então eu vou encher o time de atacante, terminou com 4 atacantes o time do São Paulo, para vocês terem uma ideia. Ele realmente começou com 3 zagueiros e depois, já no intervalo, desfez essa formação e foi ficando cada vez mais ofensivo. E o Flamengo cada vez mais recuado, não deu outra. O São Paulo chegou ao seu gol ali por volta dos 34 do segundo tempo e foram 15 minutos de um grande sufoco. O time do Flamengo
não soube matar a partida, se eximiu de ir ao ataque, mas eu preciso ressaltar o grande jogo que fez o Bruno Henrique, o grande jogo que fez o Luiz Araújo, calando os críticos como eu. Realmente algumas peças desse time jogaram demais, mesmo na ausência do Arrascaeta, deu para o torcedor sair feliz do Maracanã, feliz, mas ainda olhando para a tabela, né? 6 pontos nessa largada inicial. Claro, estamos na liderança beneficiados pelos resultados ruins de outras equipes. O Palmeiras perdeu para o Internacional, aliás, Flamengo e Inter são as duas únicas equipes com 6 pontos ao término dessas 2 rodadas. Ainda tem 2 jogos nessa rodada, mas nenhum das equipes que vai entrar em campo tem chance de passar o Flamengo, por isso estamos na liderança. O Galo também perdeu pontos, né? Empatou com o Criciúma em casa, resultados que a gente não esperava ver. O Palmeiras também não foi em casa, mas foi na Arena Barueri, né? Em São Paulo. Então, resultados que a gente não esperava ver. Que bom que estamos lá em cima, com uma certa gordura para queimar. Vem aí Copa América e os próximos 2 jogos serão vitais para o Flamengo, porque iremos a São Paulo pegar o Palmeiras lá no Allianz Parque. O jogo dessa quarta-feira contra o Inter não foi lá, porque tem um show para acontecer e parte dessa estrutura não vai ser desmontada a tempo do show de domingo. Então, até mesmo os rubro-negros vão sofrer, porque se a carga de ingressos é menor, a carga do visitante também é menor. O Flamengo pega o Palmeiras lá em São Paulo, domingo, 4 horas da tarde, provavelmente com alguns desfalques, né, com alguns jogadores poupados, e depois subir o morro para encarar o Bolívar na altitude de La Paz, mais de 3.600 metros. É o jogo do semestre, não tem outra definição, é o primeiro grandessíssimo jogo da temporada e o Flamengo, se voltar de lá com um empate, é lucro, porque realmente é uma condição absurda. O Milionários foi para lá e tomou-lhe uma saraivada, então o Flamengo precisa pelo menos do empate. Se perder, que perca de pouco, porque o saldo de gols também vai ser fundamental. Mas esses 2 jogos duríssimos na sequência, com todo respeito ao São Paulo, o patamar agora é outro, né? Palmeiras e depois o Bolívar, realmente serão jogos duríssimos e o Flamengo precisa estancar a sangria, sair com o mínimo de ferimentos possíveis desses 2 jogos. Falei da Copa do Brasil, né? Nessa quarta-feira foram sorteados os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil e nós vamos voltar a Manaus. O Flamengo vai enfrentar o Amazonas nessa terceira fase, jogos de ida e volta. O primeiro jogo no Rio de Janeiro, ali pelo feriado de 1º de maio, ainda não temos a data e o televisionamento definidos, né, detalhados pela CBF, isso só mais lá para cima. Mas o fato é que lá pelo dia 22 de maio, você que mora na região norte ou que pretende se deslocar, já sabe que o Flamengo vai passar por Manaus. Provavelmente vão meter a faca no preço do ingresso na Arena da Amazônia. Estivemos por lá no começo da temporada, né? Enquanto o time estava se preparando para viajar aos Estados Unidos, fez um jogo lá em Manaus. Então a nação do norte vai poder ver mais uma vez o time do Flamengo passando por lá, terceira fase da Copa do Brasil, e será justamente o jogo decisivo, o jogo da volta. Então, mais um motivo para se aplicar no Campeonato Brasileiro. Não dá para a gente preterir a principal competição da temporada, 38 jogos, tem Copa América que vai nos machucar muito, né, com jogadores aí convocados de diversas seleções, principalmente Brasil e Uruguai, mas não dá para preterir o Brasileirão, principalmente nesse momento. É hora de construir uma gordura e não pode sofrer o que sofreu o Flamengo hoje. Não tinha a mínima necessidade de sofrer por 15 minutos sem definir a partida, com um elenco muito melhor que o São Paulo, né? O São Paulo que venceu a Copa do Brasil não é o mesmo, nem mesmo em condição física, não é o mesmo que encarou o Flamengo hoje. Aliás, em dezembro, né, na última rodada do Brasileirão do ano passado, o São Paulo foi o último time a conseguir vencer o Flamengo, e de lá para cá eles degringolaram e a gente evoluiu muito, mas ainda tem o que melhorar. Vale lembrar que naquela derrota já era o Tite comandando o Flamengo. Um grande abraço, meus amigos, curtam essa vitória nesse meio de semana, curtam a liderança, ela provavelmente será curta nesse começo de campeonato, porque tem muita gente mais dedicada ao Brasileirão, mas o fato é que ninguém está na frente do mais querido do Brasil. Um grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau!